E do Nicolas eu já consigo puxar esse assunto aqui, ó. Com o bolsonarismo em crise, MBL cresce nas redes sociais após tarifaço, né? Existe um racha no bolsonarismo. A gente vê Eduardo Bolsonaro atirando pedras direto no Tarcísio, no Zema, no Ratinho. E, ao mesmo tempo, brigando lá nos Estados Unidos para conseguir tarifar as empresas nacionais, para criar um ambiente para ele poder surgir, né? E para evitar com que o pai dele caia no esquecimento. Uma tática de sobrevivência? Pode ser. Mas, como todo vácuo de poder, existe, como na história, né? Depois da queda de um grande poder, existe o vácuo. E a gente tem como exemplo o Império Romano, que depois surgiram os feudos e foi todo um ambiente, foi criado todo um ambiente fértil para proliferação do capitalismo, dos burgos, do comércio. E aqui no bolsonarismo a gente pode usar isso como exemplo, né? O bolsonarismo vai entrando em crise e eis que surge o MBL, né? Aqui diz que após o tarifaço acendeu uma faísca de satisfação que se voltou para dentro do próprio campo, né? Ali é o que eu já falei sobre Eduardo Bolsonaro. E aqui tem uns dados interessantes. Eles fizeram um monitoramento, ó, de mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp, realizados pela Palver, deve ser algum instituto aí de pesquisa, de monitoramento. O MBL aparece ganhando espaço justamente enquanto os políticos da juventude bolsonarista perdem tração. Então você pega Nicolas, Pavanato, aquele tonto do Kilter lá de Curitiba, Bétega, bosta do Bétega. Esse avanço coincide com o posicionamento de Kim Kataguiri. Pô, o Kim Kataguiri tá em alta faz o quê? 2 meses? O cara não para, velho. Não para. É um deputado só do MBL, independente, e não para. Nas últimas semanas ele se destacou ao se opor à PEC da blindagem, ou seja, enquanto o Nicolas e os bolsonaristas estavam cumprindo o seu acordo de votar favorável para depois pautar a PEC da anistia, para dar urgência à PEC da anistia, o único deputado que se diz de direita, independente, Kim Kataguiri foi contra. E ganhou muita moral com isso, né? É coerência, isso é coerência. Não adianta você falar que é contra a corrupção. Você nasceu do movimento anticorrupção lá em 2014, que é o bolsonarismo, e hoje, 10 anos depois, votar a favor de uma PEC que blinda corruptos. Não faz sentido, né? E o Kim foi contra. E em seguida, ao liderar a articulação pela retirada da MP303. A MP303 do governo Lula é aquela que criou um mecanismo para taxar ainda mais fundos de investimento, criptomoedas, para taxar também bets, né? Só que no final das contas as bets saíram do jogo. O governo Lula quis taxar as bets ilegais, taxar retroativamente para arrecadar mais e deixar elas na legalidade, ou seja, para fuder ainda mais a vida do pobre que eles juram defender, né? Que aumentava as alíquotas. Beleza. Entre janeiro e agosto de 2025, o MBL oscilava com média de 25% de participação no debate em comparação a políticos da juventude bolsonarista. Nos 2 meses seguintes, agosto e setembro, o movimento cresceu cerca de 10% por semana, até alcançar 50% da atenção entre os políticos da direita jovem. No fim do período, as menções a Nicolas representavam 37% do total, enquanto Kim 43%, consolidando uma disputa de protagonismo dentro da direita digital. No Instagram, Nicolas apresenta um crescimento fora do comum em janeiro de 25, impulsionado por seu alto engajamento durante a crise do Pix. Quem lembra do vídeo do fundo preto? Pavanato. Em contraste, todas as lideranças do MBL passaram a crescer a partir de julho, acompanhando o reposicionamento do movimento nas redes. O destaque é o deputado estadual Guto Zacarias, que se tornou um dos políticos mais seguidos do grupo. A rede em que o MBL mais se destaca é o YouTube, onde mantém de forma consistente cerca de 80% da atenção entre as lideranças da direita, diferente do ambiente mais efêmero do Instagram e do X. O YouTube permite vídeos longos e narrativas mais elaboradas, favorecendo a construção de pautas e enquadramento político de temas. É isso aí. Enquanto o público bolsonarista foca no superficial, no vídeo, no gancho de 3 segundos do Instagram, do Facebook, dos Reels, nós temos propostas muito mais elaboradas, aprofundadas com estudo. Porque é aqui que se forma o conteúdo, aqui que se forma a tese, aqui que se forma a imaginação de 20 anos, de lá para cá, o que a gente precisa fazer. Então aqui nós estamos formando pessoas mais curiosas, early adopters, que se interessam por conteúdo, né? Nós não estamos focando no público superficial, aquele cara que quer o engajamento fácil. A gente está focando do topo para depois conquistar a base. Essa é a estratégia do MBL. E a gente está conseguindo demonstrar uma efetividade muito grande, dado que esses dados aqui surpreendem, né? E assim, conforme a gente vai conquistando o topo, o poder de influência ele vai se disseminando de uma forma muito rápida e orgânica, entendeu? É muito melhor a gente, com todo respeito, mas é muito melhor a gente conquistar a atenção e a cabeça daquelas pessoas que exercem influência nas bases do que conquistar a base para depois conquistar o topo. É muito mais difícil, né? Quer dizer, é muito mais fácil, mas muito mais pueril, é mais rápido. É uma popularidade que não se sustenta a longo prazo, né?
Com Renan Santos se apresentando como pré-candidato à presidência pela missão, já vem figurando de forma tímida em pesquisa de intenção de voto. Tímida sim. Posso citar Minas Gerais, por exemplo. O Zema ficou com 2%, mas o Renan estava acima de Ratinho, Caiado, Michele Bolsonaro. Então, assim, forma tímida num todo, né? A gente tem que considerar os cabeças, né? Que é Lula e Bolsonaro. Mas, quando a gente coloca Renan Santos no jogo, e muito provavelmente Bolsonaro não venha para a disputa, né? Então, assim, nós estamos chegando forte em 2026. Em grupos de WhatsApp meu, com amigos íntimos aqui da minha cidade, há muito desdém. Né? Tem gente até querendo apostar que Renan Santos vai fazer menos de 2% nas eleições. Assim, é difícil prever, né? Tem muita variável até lá. Mas eles não são as pessoas que se aprofundam, tá? Eles são pessoas que leem manchete de jornal e se pautam por isso. E eles não estão atentos às tendências políticas. O MBL, assim, tudo bem que eu vivo numa bolha e tal, mas a gente vai se surpreender muito em 2026. E vai ser até legal pra jogar na cara de muita gente. Só que assim, é só o começo. Tem muito caminho pra andar.